Pois bem, pessoal, então vamos agora aprender como resolver equações do primeiro grau. Então, nessa primeira aula, a gente não vai trabalhar com problemas contextualizados, tá? O nosso objetivo agora ainda não é interpretar questões de matemática para montar a equação e resolver. Eu vou partir das equações. Eu quero treinar hoje com vocês a parte mecânica, certo? Eu quero que você tenha fluência nesse mecanismo, né, de trabalhar com equações do primeiro grau, certo? Depois que você já estiver bem acostumado com os procedimentos, né, na resolução de equações do primeiro grau, Guilherme, já sei fazer tudo, já sei lá, propriedade distributiva, todas as propriedades que a gente vai estudar aqui, já sei de tudo, estou fluente, pode botar qualquer equação do primeiro grau aí que eu boto para torar, beleza. Aí a gente vai resolver problemas. Então são duas etapas. Então, a primeira etapa nesse processo de alfabetização matemática é chata. Por que é chata? Porque é uma matemática mecânica. Você vai ter lá somas de frações, você vai somar um bocado de fração, sem contexto algum. Tá? Você vai simplesmente praticar, até seu braço doer. Porque com isso você vai parar de se preocupar com essa parte mecânica da matemática. E vai começar a se preocupar de fato em entender as coisas. Então você primeiro tem que dominar essa parte mecânica. Porque se você for ver, por exemplo, você está estudando estatística ou matemática financeira, a parte que envolve realmente estatística ou matemática financeira nos problemas é só montar a primeira linha. Depois que você monta a primeira linha, monta a equação, tudo a partir dali é desenvolvimento algébrico, é matemática. Então a parte de estatística mesmo, a parte mesmo de matemática financeira ou qualquer outra coisa que você esteja estudando em matemática, normalmente o problema é montar a primeira linha. Depois que você monta a primeira linha, monta um sistema de equações, monta uma equação, o que é que você tem que fazer? Tem que resolver isso. E essa parte de resolver a equação, resolver o sistema, não é estatística, não é matemática financeira, não é geometria, é álgebra básica. Então você tem que saber como resolver a equação do primeiro grau, do segundo grau, assim, de maneira natural, com a mesma facilidade com que você respira, beleza? E é isso que a gente vai aprender hoje. Nós vamos começar com equações do primeiro grau muito fáceis e depois nós vamos subir o nível um bocado. Aviso que essas equações do primeiro grau que eu coloquei aqui nessa aula não são equações que eu criei da minha cabeça. São equações que apareceram em problemas que eu busquei por aí. Então eu abri lá as minhas aulas de estatística, de matemática financeira, de matemática, né, problemas do primeiro grau, de progressão aritmética, sobre médias. E eu fui buscando a resolução dos problemas. Onde tinha uma equação do primeiro grau, eu saí copiando e colando e coloquei aqui. Ou seja, no futuro, quando você estiver estudando outras coisas, você está estudando lá trigonometria, está estudando geometria, está estudando progressão aritmética, você vai se deparar com a equação do primeiro grau. E aí você não vai ter mais essa preocupação, porque a gente vai resolver isso hoje, beleza? Bom, então deixa eu passar aqui, colocar aqui o slide na tela, 3, 2, 1, tá aí. Vamos lá agora, como resolver equações do primeiro grau, tá? Então isso aí tem que ser algo, né, para trás na sua vida. Você tem que resolver isso hoje, tá? Então, nunca mais na sua vida você vai ter dificuldade em resolver uma equação do primeiro grau. Vamos começar com algumas bem simples aí, tá? Então, qual é a primeira propriedade que você precisa saber para resolver uma equação do primeiro grau? É a seguinte: ao somar ou subtrair um mesmo número em ambos os lados de uma equação, obtém-se uma equação equivalente. O que é isso? Essa é uma propriedade das equações do primeiro grau que você nem lembra que aprendeu, né? É aquele negócio que você faz assim, ó. Ó, o que está somando vai para o outro lado subtraindo. O que está negativo vai para o outro lado positivo. Olha, isso é algo que a gente fala no dia a dia, mas que é errado, tá? Você vai entender agora o que é que de fato está acontecendo quando você diz isso, que o que está positivo vai para o outro lado negativo, o que está negativo vai para o outro lado positivo. Primeiro, já saiba que isso que a gente fala está errado. Não existe isso de o que está positivo vai para lá negativo. A gente fala, mas está errado. O que é que está acontecendo por trás? É isso daqui. Olha só. Quando eu tenho uma equação desse tipo aqui, 2x mais 3 igual a 7,
O que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que esse número, 2x mais 3, é igual a esse número 7. Então, qualquer coisa que eu faça com esse número, para que eles permaneçam iguais, eu tenho que fazer também com esse número. Então, por exemplo, se eu adicionar 10 do lado esquerdo, para manter a igualdade, eu tenho que somar 10 do lado direito. Concorda? É isso que essa propriedade está dizendo. Quando você soma a mesma coisa ou subtrai a mesma coisa dos dois lados, a equação não se altera. Tá? Você permanece com uma equação que é equivalente à primeira. Então, se eu estou querendo, veja só, de novo, esse 2x mais 3 é igual ao número 7. Se eu estou querendo sumir com esse 3 do lado esquerdo, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que subtrair o número 3. Ou seja, eu vou subtrair aqui o número 3. Mas veja só, se eu subtrair o número 3 aqui do lado esquerdo, eu tenho que subtrair o 3 do lado direito também para que a equação fique balanceada. Tá? Então o que está acontecendo aqui na realidade é isso. Eu tenho 2x mais 3 aqui, tenho 7 aqui desse lado. E eu estou subtraindo o número 3 do lado esquerdo. Olha, se eu subtrair o 3 no lado esquerdo, eu tenho que subtrair o 3 também do lado direito. E aí 3 menos 3 é 0. Então vai cortar aqui. Então o que é que nós vamos ficar? Com 2x é igual a 7 menos 3, que é 4. Tá? Então esse negócio de que o 3 estava positivo, foi para o outro lado negativo, o que é que está acontecendo na realidade? O que está acontecendo na realidade é que você está subtraindo 3 dos dois lados. Só que como eu tinha 3 e eu subtrair 3, vai cortar, vai ficar 0. E aí vai ficar só o menos 3 lá do outro lado. É isso que está acontecendo na realidade. Então, eu acho que é muito importante você saber o que é que acontece por trás dessa matemática que você faz no automático, mas às vezes nem tem ideia do que está fazendo na realidade, tá? Eu ainda não terminei de resolver essa equação, a gente vai precisar de outra propriedade ainda. Vamos lá. No lado direito, se eu quero tirar esse menos 5 daqui, o que é que eu tenho que fazer, hein? Eu tenho que adicionar 5 nos dois lados, porque eu estou dizendo que esse negócio daqui, 3x menos 5, é igual ao número 10. Então, se eu quero sumir com esse número menos 5 daqui, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar 5 aos dois lados da equação. Vou até colocar aqui em outra cor para ficar destacado. Tá? Então, eu vou adicionar 5 aos dois lados. E aí, 5 menos 5 é 0, vai cortar. Então, ficamos com 3x igual a 15. Guilherme, então você está dizendo que eu tenho que ficar fazendo esse negócio todas as vezes? Não, não precisa. Você não precisa ficar reescrevendo, adicionando dos dois lados. Não, mas eu quero que você saiba. Por quê? Porque quando você estiver estudando outras coisas no futuro, como, por exemplo, inequações, tá? Aí vai ser importante você saber o que é que está acontecendo de fato. Então, de novo, você não precisa, é claro. Guilherme, você está dizendo para eu não falar mais isso, que o que é negativo vai para o outro lado positivo? Não, não tem problema, pode falar. As provas que você vai fazer não são provas orais. Né? Você não vai dar aula. Né? Você pode dizer assim no dia a dia, na sua cabeça, está negativo, vai para lá positivo, está positivo, vai para lá negativo. Não tem problema. Mas eu acho importante você saber o que é que está acontecendo na realidade. Beleza? Então, sempre que você tiver uma equação, você pode somar a mesma coisa nos dois lados, ou você pode subtrair a mesma coisa nos dois lados. Beleza? Show de bola, né? Essa é a nossa primeira propriedade. A segunda propriedade que nós vamos estudar é bem parecida, tá? Só que, em vez de adicionar e em vez de subtrair, nós vamos multiplicar ou dividir, tá? Uma constante dos dois lados. Beleza? Então vamos lá. Primeiro vamos aplicar a propriedade que a gente já aprendeu, né? Eu tenho mais 3 aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou subtrair 3 dos dois lados. Não é isso? Para quê? Para poder cancelar esse 3 daqui. Então vai cortar, vai ficar 2x. E aqui 7 menos 3 é 4. Mesma coisa aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar 5 aos dois lados. Tá aqui. E aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou subtrair 5 dos dois lados. De novo, você não precisa ficar escrevendo essa chatice toda vez, não. É só agora no início, tá? É claro que
Com a prática, você já vai fazer o quê? Opa, tá aqui o menos 5, vai para lá, mais 5. 10 mais 5 é 15. Tá? Mas saiba que na realidade você está adicionando 3 aos dois lados. Tá? Agora, claro que você, né, já vai direto. Né? 7 menos 3, 4. E aqui, x sobre 3 vai dar 14 menos 5, que é 9. Pois bem, qual é a próxima propriedade que nós vamos estudar? Da mesma maneira que você pode adicionar uma coisa aos dois lados, você também pode multiplicar ou dividir. Até porque dividir é o inverso da multiplicação, né? Por exemplo, dividir por 3 é a mesma coisa que multiplicar por 1/3, né? Então o que é que eu vou fazer agora? Vou fazer o seguinte, olha só. Eu tenho 2 aqui desse lado, né? Então o que é que a gente pode fazer? Eu posso multiplicar os dois lados por 1/2. Porque veja só, se 2x é igual a 4, então se eu multiplicar o 2x por alguma coisa, eu tenho que multiplicar o 4 pela mesma coisa, para que a equação fique balanceada. Tá? Bom, e por que eu estou multiplicando por 1/2? Porque 1/2 vai cortar com esse 2 aqui. É o inverso de 2. Então vai cortar aqui o 2 com 2. Vai ficar o quê do lado esquerdo? X. E do lado direito vai ficar 4 vezes 1/2, que é 2. Agora, o que é que você faz no dia a dia, né? Você já pensa, o 2 que está multiplicando, vai para o outro lado o quê? Dividindo, né? Aí já faz de cabeça. X dividido, 4 dividido por 2 dá 2. Por que é que eu estou batendo nessa tecla que você tem que saber o que é que está fazendo? Porque quando você vai chegar lá em equações, por exemplo, você não pode pegar o que está multiplicando e passar para lá dividindo. Não pode. Porque se esse número for negativo, você se lasca. Mas isso é um assunto para depois. Mas é por isso que eu estou batendo na tecla que é importante você saber o que é que você está fazendo. Claro que aqui nessas equações, você simples, né? Tá dividindo, vai para lá multiplicando. Tá multiplicando, vai para lá dividindo. Não tem problema, pode falar assim. Mas saiba o que é que está acontecendo na realidade, tá? Aqui, como é que eu passo esse 3 para lá? Olha, eu estou dizendo que 3x é igual a 15. Então, se eu multiplicar esse número por alguma coisa, eu tenho que multiplicar o 15 pela mesma coisa, para que a equação fique balanceada, né? Então, como é que eu elimino esse 3? Eu posso multiplicar por 1/3. E se eu multiplicar o lado esquerdo por 1/3, eu vou multiplicar o lado direito também por 1/3. Tá? Porque esses números são iguais. Se eu multiplicar isso por 1/3, eu multiplico isso por 1/3 também, que eles continuam iguais. Aí vai cortar aqui o 3 com 3, vai ficar x. E 15 vezes 1/3, né? 15 dividido por 3 é 5. Tá? Agora, claro, no dia a dia, né, você já faz isso de cabeça, né? O 3 que está multiplicando vai para lá dividindo. 15 dividido por 3 dá 5. Acabou. E esse 3 que está dividindo, como é que eu vou passar para o outro lado? Hein? É a mesma ideia. Olha, o x sobre 3 é igual ao número 9. Então, se eu multiplicar esse lado esquerdo por um número, eu vou multiplicar o lado direito pelo mesmo número para que a equação fique balanceada. Né? Então, como é que eu elimino esse 3 aqui de baixo? Olha, como está dividindo, eu vou lá e multiplico ele por 3. E o 3 vai cortar com 3. Agora, se eu multipliquei o lado esquerdo por 3, eu tenho que multiplicar o lado direito também por 3 para que a equação continue balanceada. Então, vai cortar aqui e vamos ficar com x igual a 9 vezes 3, que é 27. Agora, na prática, o que é que acontece? Você vai falar daquele jeitinho que você já sabe, né? O 3 que está dividindo vai para lá o quê? Multiplicando. Pode falar assim, ninguém vai lhe chamar de ignorante, você não está indo à aula, né? Você está querendo aprender. Então pode continuar falando, tá somando, passa a falar subtraindo. Eu mesmo falo. Eu falo muito. Por quê? Porque é assim que os alunos falam. Tá? Então eu não posso querer implantar agora uma nova linguagem na cabeça. Todo mundo vai ser robô formal em matemática. Não. Vamos continuar falando desse jeito aí, não tem problema nenhum. Mas saiba que quando esse negócio que é positivo passa para lá negativo, o que é que você está fazendo? Está subtraindo a mesma coisa dos dois lados. Se uma coisa está dividindo, você passa para o outro lado multiplicando, o que é que você está fazendo na realidade? Você está multiplicando os dois lados por aquela coisa. Né? A gente só fala assim, que está dividindo, passa para lá multiplicando, para economizar a escrita. Para não estar escrevendo muito. Tá? Bom, e o detalhe é que você não pode dividir os dois lados por zero, né? Porque é impossível dividir por zero. Beleza? Show de bola, né? Bom, vamos agora sair, né,
e falar da propriedade fundamental das proporções. Olha, isso daqui é muito, muito importante. Essa é uma propriedade que você provavelmente conhece, né? Quando você tem uma fração igual a outra, o que é que você faz? Você diz assim, produto dos meios é igual ao produto dos extremos, né? Não é isso? B vezes C é igual a A vezes D, né? A gente vai utilizar muito essa propriedade sempre que você tiver uma fração igual a outra. Por exemplo, você está lá, tem lá 2x mais 1 sobre 3 é igual a 3x menos 1 sobre 5. O que é que você vai fazer aqui? Meio pelos extremos, né? Cruz credo, sei lá como é que você sabe, como é que você decorou isso daí. Agora, primeiro, vamos entender de onde veio esse negócio, né? Por que é que a gente multiplica cruzado? O que é isso? É espiritismo, é? É adivinhação? É horóscopo? O que é? Tem explicação? Claro que tem. Vamos explicar agora por que é que você multiplica cruzado. Olha só. É justamente aquilo que a gente vinha falando. Olha só, eu tenho esse B que está dividindo aqui. Tenho esse D que está dividindo, né? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que o lado esquerdo é igual ao lado direito. Então, se eu multiplicar o lado esquerdo por alguma coisa, eu tenho que multiplicar o lado direito também pela mesma coisa para a equação ficar balanceada. Concorda? Então, eu vou multiplicar o lado esquerdo por B. Para quê? Para cortar esse B daqui. Então, se eu multipliquei o lado esquerdo por B, eu vou multiplicar o lado direito também por B. Para quê? Para que a equação fique balanceada. Porque se o lado esquerdo é igual ao direito, o que eu fizer no lado esquerdo, eu tenho que fazer também no lado direito. Bom, só que o lado direito está dividindo aqui por D. Então, se ele está dividindo por D, seria muito interessante que eu multiplicasse o lado direito por D. Mas olha, se eu estou multiplicando o lado direito por D, eu tenho que multiplicar o lado esquerdo também por D. Para quê? Para que a equação fique balanceada. Concorda? Aí o que é que vai acontecer? Olha só. O B vai cortar com esse B. O D vai cortar com esse D. E nós vamos ficar com o quê? Nós vamos ficar aqui com D vezes A. E no lado direito nós vamos ficar com B vezes C. Ou seja, eu tinha isso daqui, A sobre B, igual a C sobre D. E daqui eu concluí que B vezes C é igual a A vezes D. B vezes C é igual a A vezes D. É daí que vem essa propriedade. É disso daqui, de você multiplicar os dois lados pela mesma coisa para manter a equação balanceada. Beleza ou não? Agora, você não precisa ficar fazendo essa frescura todas as vezes, não. Agora que a gente já sabe de onde veio, vamos aplicar. Todas as vezes que você se deparar com uma proporção como essa, ou seja, uma fração igual a outra, o que é que você vai fazer? Você vai multiplicar cruzado. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Vamos só relembrar o porquê dessa nomenclatura. Por que a gente chama isso aqui de meios e esses aqui de extremos, hein? Porque essa fração A sobre B pode ser escrita assim, A dividido por B. E essa fração C sobre D pode ser escrita assim, C dividida por D. Então B e C estão no meio e A e D estão nos extremos. É por isso que a gente diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, que é A e D. Tá? Bom, então resumindo, todas as vezes que você tiver uma igualdade de frações, você vai dizer que o produto dos meios, B vezes C, é igual ao produto dos extremos. Ou o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, tanto faz. Isso aparece muito, né? Você está estudando lá, regra de 3, vai aparecer. Em tudo que é lugar, né? Você vai ter uma fração igual a outra. Tem gente que fala cruz credo, né? Sei lá, multiplica cruzado. Bom, fale do jeito... Qual é a nomenclatura correta, a maneira que se fala assim, de uma maneira mais formal? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Mas se você quiser falar cruz credo, multiplica cruzado, tal, fale como você quiser, beleza? Bom, vamos embora agora resolver equações. Eita pauleira, já chegou aí metendo pau, né? Já a gente tava numas simplesinhas ali, já vamos botar pra torar aí agora. Olha, quando você se deparar com uma equação grandona como essa, o que é que você tem que fazer, hein? Seguinte, primeira coisa que você precisa fazer
eliminar esses parênteses daqui, tá? Com a propriedade o quê? Distributiva. Show de bola? Então vamos lá. Vamos repetir aqui o 2x sobre 3. 2x sobre 3. Mais 3 vezes x, está aqui, 3x. Menos 3 vezes 2, que dá quanto? 6. Mais 5 sextos. Tá? É igual a 4x menos 1 meio. Menos 2 vezes x dá 2x. E menos 2 vezes menos 1, menos com menos vai dar o quê? Mais. Então dá mais 2. Preste atenção agora, viu? Pelo amor de Deus, preste atenção. Que isso que eu vou ensinar agora é crucial para a sua vida. Tá? Crucial. Tá? Olha só. Eu sei que você deve odiar frações. Tá? Então isso que eu vou ensinar agora é uma coisa assim que vai te ajudar muito. Toda vez que você se deparar com frações nas equações, eu vou te ensinar uma maneira de eliminar essas frações. Na verdade, eu já ensinei. Foi a nossa segunda propriedade. A nossa segunda propriedade dizia o seguinte: quando eu tenho uma equação, eu posso multiplicar os dois lados da equação pelo mesmo número. Não foi isso aquela propriedade? É isso que nós vamos fazer. Olha só. Esse lado esquerdo da equação é igual ao lado direito, concorda? Então, se eu multiplicar o lado esquerdo todo por alguma coisa, eu tenho que multiplicar o lado direito todo pela mesma coisa. Beleza? Então, o que eu vou fazer é isso. Eu vou escolher algum número conveniente para multiplicar o lado esquerdo e multiplicar também o lado direito. Olha, eu estou querendo multiplicar os dois lados por um número para quê, hein? Para acabar com as frações, não é isso? Então eu tenho que escolher números que vão cancelar aqueles denominadores. Esse é o meu objetivo. O meu objetivo é cancelar os denominadores, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui nos numeradores, nos denominadores. Eu tenho aqui 3. Então seria interessante multiplicar toda essa equação por um número que fosse múltiplo de 3. Porque um número múltiplo de 3 vai cortar com esse 3 daqui. Só que eu tenho uma fração aqui que é o 6 também. Então seria também interessante multiplicar esse lado por um número que seja múltiplo de 3 e de 6. Então olha só, eu estou querendo um número que seja aqui múltiplo de 3 e de 6. Não é isso? Só que o lado direito também tem o número 2. Então seria interessante multiplicar essa equação por um número que também seja múltiplo de quem? De 2. Ou seja, eu estou querendo um número que seja múltiplo de 3, de 6 e de 2. Pode ser qualquer número que você queira. Qualquer número que seja múltiplo de 3, de 6 e de 2, tá ótimo para você multiplicar os dois lados da equação. Lindo! Agora, para você não ficar multiplicando por números grandes, nós vamos multiplicar pelo MMC. Porque o que é MMC? MMC quer dizer mínimo, menor, múltiplo comum. Então, eu já expliquei porque eu estava querendo um múltiplo comum, né? De 3, de 6 e de 2. Para quê? Para eliminar aqueles denominadores todos numa paulada só. E por que eu quero um menor? Um menor só apenas para não ficar multiplicando por números grandes. Só isso. Agora, se você não quiser multiplicar pelo MMC, é problema seu. Você multiplica pelo número que você quiser. Contanto que vá te ajudar, né? Guilherme, eu posso multiplicar os dois lados da equação por raiz de 2? Pode, mete bala. Agora não vai te ajudar em nada. Né? Para que você vai multiplicar os dois lados da equação por raiz de 2? Para nada. Né? Não vai te ajudar em nada. Guilherme, eu posso multiplicar os dois lados da equação por π? Pode, mete bala. Agora não vai te ajudar em nada. Eu vou multiplicar por um número que vai me ajudar. Que número é esse que vai me ajudar? O número que vai me ajudar é um número que é múltiplo de 3, de 6 e de 2. Então eu quero um número que seja múltiplo de 3, de 6 e de 2. Um múltiplo comum. E para não ficar multiplicando por números grandes, eu vou atrás do menor deles, que é conhecido como MMC. Show de bola? Então vamos lá agora procurar aqui o MMC de 3, 6 e 2, que são quem? São os denominadores dessas frações. Tá?
Vamos relembrar como é que a gente calcula MMC, hein? Você vai fatorando os 3 de uma vez só. Então tá aqui, por 2 dá 3, repete o 3, né? 6 dividido por 2 dá 3 e 2 dividido por 2 dá 1. Vamos agora aqui para o 3, né? Dá 1, 1 e 1. Opa, já acabou. 2 vezes 3 é quanto? 6. Ou seja, eu vou multiplicar os dois lados dessa equação por 6. Tá? É isso que eu vou fazer. Ou seja, eu vou ter que multiplicar cada um desses termos por 6. Tá? Então, no dia a dia, no seu cotidiano lá da matemática, o que é que você vai fazer? Você descobriu o MMC que é 6, você vai multiplicar todo mundo por 6. É isso. Acabou. Tá? Então, o que a gente vai fazer é multiplicar todo mundo por 6. Por quê? Eu estou multiplicando os dois lados por 6. E aí, multiplicando o primeiro lado por 6, eu tenho que multiplicar todo mundo por 6. Tá? Então, no dia a dia, é assim, ó. Vou multiplicar todo mundo por 6. Normalmente a gente escreve assim, né? Multiplicando todo mundo por 6. Tá? Mas você já aprendeu agora o que é que acontece na realidade, né? Bom, multiplicar 3x por 6, todo mundo sabe fazer rápido, né? Quem é 3x vezes 6? 18x. Multiplicar menos 6 por 6, todo mundo sabe fazer rápido também, né? É 36, né? Multiplicar 4x por 6, todo mundo sabe fazer rápido. Agora, como é que a gente multiplica essa fração por 6 de uma maneira rápida? Assim, ó. Olha só. 2x sobre 3 vezes 6, tá? Olha só. 2x sobre 3 vezes 6. O que é que você faz? Vai cortar o 6 com 3, né? Então, 6 dividido por 3 é quanto? 2. E 2 vezes 2 é quanto? 4. Então, o procedimento é assim, ó. Divide. Por que divide? Porque quando eu multiplico essa fração por 6, vai cortar o 6 com 3. 6 dividido por 3 vai dar quanto, hein? Vai dar 2. Tá? Então, divide o 6 pelo 3, deu 2. E o resultado, você multiplica. Multiplica. Então, sempre que você se deparar com a fração, você vai fazer isso. Divide e multiplica. Mas por que é que você está fazendo isso, hein? Por causa disso aqui, ó. Eu estou multiplicando essa fração por 6. Vai cortar o 6 com 3 dá 2. Vezes 2 dá 4. Beleza? Então vamos continuar aí. Então vai ficar assim, ó. 6 dividido por 3, 2 vezes 2, 4x. Mais 6 vezes 3, 18x. Menos 6 vezes 6, 36. Mais, mesma coisa agora, né? Divide e multiplica. 6 dividido por 6, 1. Vezes 5, 5. É igual. 6 vezes 4, 24x. Menos. O que é que a gente faz com a fração, hein? Divide e multiplica. 6 dividido por 2, 3 vezes 1, 3. Mas você sabe o que está fazendo na realidade, né? É isso, ó. 6 dividido por 2, 3. Vezes 1, 3. Tá? Menos 6 vezes 2x, 12x. E 6 vezes 2, 12. Aí agora, olha aquele monstrão lá que a gente pegou. Olha nessa coisa tranquila que a gente transformou. Agora tá mais fácil do que dar tapa em bebo, né não? Pelo amor de Deus. Então vamos lá, vamos juntar aqui. 4x mais 18 dá 22x. Menos 36 mais 5 dá menos 31. Depois eu vou ensinar vocês como é que faz essas continhas aqui, tá? O porquê dessas coisas todas, tá? Bom, 24x menos 12x dá 12x. E 12 menos 3 dá quanto? 9. Aí é aquela conversa, né? O que está negativo vai para o outro lado positivo, o que está positivo vai para o outro lado negativo. Você sabe o que é que está fazendo por trás, né? Sabe, não sabe? O que é que eu deveria fazer aqui? Eu deveria somar 31 aos dois lados. Quando eu somar 31 aqui, vai cortar. E vai 31 para o outro lado. É daí que vem aquela conversinha de que está negativo, vai para o outro lado o quê? Positivo. E mesma coisa, tem 12x aqui, então eu deveria subtrair 12x dos dois lados. Quando eu subtraio 12x dos dois lados, o que está positivo, né, vai para o outro lado o quê? Negativo. Então vai ficar assim, ó.
22 menos 12, 10x. 9 mais 31, 40. Multiplica os dois lados por um décimo, né? Divide os dois lados por 10. Ou seja, o que está multiplicando vai para lá dividindo. 40 dividido por 10 dá 4. E aí nós resolvemos a nossa equação. É claro, né, que com a prática, né, você vai fazendo isso de uma maneira muito mais rápida, tá? Você distribui lá, né, elimina logo aqueles parênteses. Aí tem a fração. O que é que você faz? Calcula o MMC dos denominadores e multiplica todo mundo por esse cara. No caso das frações, como é que você vai multiplicar rápido? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Só isso, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aí no YouTube, ver como é que vocês estão, se estão aprendendo, não estão. E aí, hein? Vocês estão aprendendo, estão com dúvida, não estão com dúvida? Vão colocando aí que depois eu vou tirar as dúvidas de vocês, beleza? Bom, ó, pessoal, nunca me falaram isso, tá vendo? Beleza, né? Eu vou colocar lá, vou disponibilizar para vocês esse material com as minhas anotações, tá? Bom, vamos embora aí, vamos fazer mais um exemplo. Aí, vou colocar aí na tela, foi. Um outro exemplo, vamos lá, mesma coisa, tá? Olha só, primeiro vamos eliminar aqui esses parênteses, né? Então nós temos aqui menos 5x sobre 6, mais 3 vezes x, 3x, menos 3 vezes 4, 12. É igual a 4x sobre 15, menos 2 terços. O que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos calcular o MMC dos denominadores. Quem são os denominadores aqui? 6, 15 e 3. Não é isso? Então, 6, 15 e 3. Vamos calcular o MMC dos denominadores. Então, daí. Por 2, né? Dá para dividir o 6 por 2. Então, aqui vai ficar 3, 15 e 3. Dá para dividir agora por 3. Né? Dá 1, 5 e 1. E agora 5. Né? Vai ficar 1, 1 e 1. 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Opa! Então eu vou multiplicar todo mundo por 30. Para quê? Para acabar com essas frações. Tá? É isso que nós vamos fazer. Na realidade, né? Você está multiplicando os dois lados por 30, né? Só que aí vai fazer isso, no final das contas você vai multiplicar todo mundo por 30. Não é isso? Bom, e quando eu multiplico todo mundo por 30, no caso das frações, ó, tá lá menos 5x sobre 6 vezes 30. O que é que o caba faz, hein? Divide 30 por 6, que dá 5, e depois multiplica. Então é por isso que tem aquela conversa, né, de que divide e multiplica. Certo? Vamos fazer? Vamos lá, olha só. 30 dividido por 6 dá 5. Vezes 5 dá 25. Então, menos 25x. Mais 30 vezes 3, 90x. Menos 30 vezes 12, 360. É igual. 30 dividido por 15 dá 2. Vezes 4, 8x. Menos 30 dividido por 3 dá 10. Vezes 2 dá 20. Tá? Então, vamos lá. Né? Corretamente falando, seria o seguinte. Tem um 8x ali. Então, eu subtraio 8x dos dois lados. Né? Mas, como é que a gente fala no dia a dia? Tá positivo, passa para o outro lado negativo. Né? Tá negativo, passa para o outro lado positivo. Tá? Então, esse 8x vem para cá, menos 8x. Você já sabe o que é que acontece na realidade, né? Mas, ganhando tempo, é assim que a gente faz. Tá positivo, passa para o outro lado negativo. E o menos 360 vai para lá mais. Então, 360 menos 20. Tá? Pois bem, então 90 menos 25 dá 65. 65 menos 8 dá 57x. É igual a 360 menos 20, que dá 340. Então, x vai ser 340 dividido por 57. Eita, Guilherme! E pode dar número quebrado assim, é? Oxê, e só existe número bonito na vida? Existe número feioso assim também. Deu feioso. Posso fazer o quê? Tá? Bom, então, já sabe, né? Primeiro elimina os parênteses. Tem lá as frações. O que é que você faz? Calcula o MMC das frações.
né? E aí você multiplica todos os termos por aquele MMC. Assim você vai eliminar as frações, tá? Bom, então o que é que nós vamos fazer agora? Aqui finalizou a teoria, tá? Com isso você resolve qualquer equação do primeiro grau. Essas equações que eu vou fazer daqui para frente, tá? Eu não criei. Eu peguei, né, os meus materiais e peguei lá, por exemplo, fui lá na aula de estatística, aí fui lá na aula de moda, aí eu fui lá olhando as questões. Opa, essa questão aqui tem uma equação do primeiro grau. Aí eu peguei a equação que estava na resolução, tá? E joguei aqui. Então fiz isso nas aulas de estatística, de matemática financeira, de outros temas de matemática, de progressão aritmética, de função, não sei o quê. Onde tinha a equação do primeiro grau de geometria, onde tinha a equação do primeiro grau, eu peguei alguns exemplos para vocês, né, resolverem aqui, tá? Por quê? Porque é isso que acontece quando você está estudando estatística. Estatística mesmo é a primeira linha. Depois da primeira linha, né, é conta de padaria. É resolver a equação do primeiro grau, é resolver um sistema, é resolver a equação do segundo grau, é fazer uma regra de 3. Estatística é só o início. Dali para baixo é matemática básica. Você precisa ser o quê? Alfabetizado em matemática, para não ficar travando, tá? Eu mesmo quando vou estudar um assunto novo de estatística e tal, eu só aprendo o conceito, né? A ser a primeira linha. Eu não fico resolvendo até o final, ficar gastando meu tempo resolvendo a equação do primeiro grau, não. Eu já fiz milhares na minha vida, né? Então eu só vou lá, opa, já entendi o assunto, vamos para a próxima. Eu não fico resolvendo as equações, por quê? Porque eu já sou alfabetizado, eu não preciso ficar treinando a equação no primeiro grau de novo, porque eu já faço muito na minha vida, entendeu? Então é assim que é por isso que eu vou estudando cada vez mais coisas. Eu já não preciso estar fazendo as coisas até o final, beleza? Eu quero que você fique com essa fluência também. Bom, vamos embora aí. Tá aí um exemplo. 5D sobre 7 mais D igual a 168. Isso apareceu em algum problema aí de matemática. Eu peguei a equação que apareceu no problema e vamos resolver agora. Olha, tem uma fraçãozinha aqui. O que é que eu vou fazer então? Vou multiplicar todo mundo por 7. Não é isso? Então vai ficar assim, ó. 7 dividido por 7 dá 1. Vezes 5, 5D. Mais 7 vezes D, 7D. É igual 168 vezes 7. Vou dar uma dica, viu? Nunca multiplique, deixe assim indicado. Por quê? Porque normalmente vai dar para cortar alguma coisinha por aí. Tá? Normalmente vai dar para cortar. Beleza? Então tá aí. 5D mais 7D dá 12D. É igual a 168 vezes 7. E o 12 que está multiplicando vai para lá o quê? Dividindo. Tá? Então, provavelmente, esse 168 vai cortar com 12. Vamos ver se dá. 168 dividido por 12. 16 por 12 dá 1, resta é 4. Desce o 8. 48 por 12 dá 4. Resta o 0. Opa! Então, 168 por 12 deu 14. Então, eu vou multiplicar agora 14 vezes 7. Vai dar quanto? 98. Aí. Então, 98 é o valor de D. Tá? Então veja que foi exatamente a mesma coisa que a gente vinha fazendo, né? Como o 7 é o único denominador aqui, ele já é o MMC. Você já multiplica todo mundo por 7. No caso da fração, né? Porque na verdade o que você está fazendo é isso, né? 5D sobre 7 vezes 7 mais D vezes 7 é igual a 168 vezes 7. Né? Aí vai cortar aqui. Vai ficar 5D mais 7D, que é 12D, é igual a 168 vezes 7. Show de bola? Vamos lá treinar mais um pouquinho? Isso aí apareceu também em algum outro problema lá. Foi eu que criei essa equação não, viu? Tá aí. 150x igual a 200 vezes x menos 15. É claro que nas próximas aulas a gente vai contextualizar. A gente vai pegar um problema e a gente vai montar essas equações. Agora, depois que você montar a equação, acabou. Porque você já é fluente em equação do primeiro grau. Você já sabe fazer qualquer equação do primeiro grau. Já está acostumado com tudo. Tá positivo, passa para lá negativo, tá multiplicando, passa para lá dividindo, tem fração, calcula MMC, multiplica todo mundo pelo MMC, o cara bota para torar. Então depois a gente vai focar em quê? Em interpretar problemas para escrever as equações. Escreveu a equação, acabou. É só conta de padaria depois, beleza? Bom, então vamos lá treinar essa continha de padaria aí para a gente ficar fluente, né? Então 150x é igual a 200 vezes x, dá 200x, menos 200 vezes 15. Olha, 2 vezes 15 é 30.
e tem mais 2 zeros aqui, então dá 3.000. Né? Bom, o 200x vem para cá, menos 200x, né? É igual a menos 3.000. Então, 150 menos 200 dá menos 50x. É igual a menos 3.000. Sempre que tiver menos dos dois lados assim, tá? Você já pode colocar como positivo. Por quê? É como se você estivesse multiplicando os dois lados da equação por menos 1. Então, se eu estou multiplicando os dois lados da equação por menos 1, que é aquela propriedade, né, das equações que nós vimos, nós vamos ficar com 50x igual a 3.000. Então, sempre que você tiver menos uma coisa é igual a menos a outra coisa, pode desprezar o sinal. Porque é como se você estivesse multiplicando os dois lados por menos 1. Aí o que era negativo vai virar positivo. Ok? Então, daqui para frente, toda vez que tiver menos A igual a menos B, você já bota direto que A é igual a B. Tá? Pois bem. Então, 50 está multiplicando, né? Vai para lá o quê? Dividindo. Corta aqui, 300 dividido por 5 dá 60. Então, o nosso x é 60. Lindo, né não? Rapaz, vocês vão botar para torar demais em matemática, né não? Olha aí. Vamos embora. 12x mais 12 vezes x, que é 12x, menos 12 vezes 120. Olha, 12 vezes 12 é 144. Tem mais um zerinho aí. É igual a 9.120. 12 mais 12 dá 24x. É igual a menos 1.440. Vai para lá o quê, hein? Mais. Mas vocês sabem o que é que aconteceu na realidade, né? O que é que aconteceu, hein? Eu adicionei 1.440 aos dois lados. Aí, 1.440 menos 1.440 cortou e só ficou positivo do outro lado, tá? Bom, 9.120 mais 1.440, que dá 0,65, 10.560. E aí vamos dividir, né? 10.560 por 24. Vamos lá fazer essa continha de padaria, né? 10.560 dividido por 24. Olha, 105 dividido por 24 dá 4. 4 vezes 24 dá 96. Qual é o resto aqui, hein? 9. Aí desce o 6. 96 dividido por 24 dá 4. 4 vezes 24 é 96, o resto é 0. Desce o 0. Então fica 440. Tá? De novo, essa equação daqui veio de algum probleminha que eu busquei aí. Tinha lá uma situação, problema, aí você tinha que interpretar o problema, montar essa equação para depois resolver. Eu estou partindo da equação. Em outro momento, nós vamos aprender como interpretar esses problemas para escrever a equação. Aí lá eu quero que vocês assim, cheguei na equação, beleza, isso aí eu já sei fazer, tá? Vamos lá, vamos treinar mais um pouquinho. Olha aí, essa aqui eu peguei de uma aula de estatística. Não lembro qual foi o assunto, mas foi de uma aula de estatística. Vamos lá? Então nós temos aqui, ó, 2K mais 8K dá 10K. 80 mais 20 dá 100, mais 50 dá 150. É igual a 40K. Se você quiser, pode passar para lá também. Pode deixar as letras do lado direito, viu? Então vai ficar assim, ó. O 10K vai para lá menos, não é isso? Então 40K menos 10K dá 30K. É igual a 150. O 30 que está multiplicando vem para cá o quê? Dividindo, né? Então 150 dividido por 30. Vai ficar K é igual a 5. É só ler da direita para a esquerda. K é igual a 5. É claro que o que foi que aconteceu aqui? Vamos relembrar, bater nessa tecla nessa primeira aula, né? Aqui o que foi que eu fiz? Eu multipliquei os dois lados por 1 sobre 30. Né? Aí cortou aqui e ficou 150 sobre 30. Né? O que foi que eu fiz aqui, hein? Eu subtraí 10K dos dois lados. Né? Aí cortou ali o 10K e ficou menos 10K lá no lado direito. Beleza? Vamos embora, fazer mais aí. Olha isso aí. Essa daqui sabe de que foi?
foi de uma aula de estatística sobre distribuição normal. Aí o cara às vezes trava lá numa equaçãozinha do primeiro grau, a estatística é difícil. Não é estatística que é difícil, olha a conta de padaria, né? Não é estatística que é difícil, o cara não sabe matemática, aí é bronca, né não? Bom, então mesma coisa, ó, o 5 que está dividindo vai para lá multiplicando, né? E na verdade o que é que você está fazendo? Isso aqui, ó, esse número é igual a esse. Então se eu multiplicar o primeiro lado por 5, eu vou multiplicar o segundo lado por 5 também. Aí vai cortar aqui. Tá? Então ficou P menos 45 é igual a 1,17 vezes 5. Foi isso que nós fizemos. Tá? Então vai ficar P menos 45 é igual a 5,85. O menos 45 vai para lá o quê? Mais. Ou seja, você está adicionando 45 aos dois lados da equação. Não é isso? Então vai ficar P é igual a 45 mais 5,85. Quem é P? 50,85. Bom demais, né? Outra de aula sobre distribuição normal. Peguei essa equação de uma aula de estatística. Foi lá sobre distribuição normal. Tá? Então não é coisa do outro mundo, não. Você tem que ser fluente em matemática para poder estudar essas coisas mais avançadas. Tá? Ou seja, se alfabetizar em matemática vai abrir muitos caminhos aí para vocês, né? Olha aí, o 2 que está dividindo, né? Vai para lá o quê? Multiplicando. O que é que a gente está fazendo, na verdade? Nós estamos multiplicando os dois lados da equação por 2. Né? Então, 1,75 vezes 2 dá 3,5. Aqui cortou. Ficou o quê? 10 menos esse troço aí. Esse troço é o nome. É mi. É a letra grega mi, que em estatística significa média. Então, essa média que está negativa vai para o outro lado o quê? Positivo. Na verdade, o que é que você está fazendo? Você está somando a média nos dois lados, né? Aí vai cortar aqui e fica só a média do outro lado. Tá vendo como é linda a matemática, né não? Então vamos lá. A média que estava negativa vem para cá positiva. E o 3,5 vai para lá menos 3,5. Então 10 menos 3,5 dá 6,5. Ok? Deixa eu dar uma olhadinha aí agora no chat para ver se vocês estão entendendo, se não estão entendendo, tá rápido, tá devagar. Vá dizendo aí, viu? Beleza. Famoso curso de pré-cálculo que toda faculdade devia oferecer e não faz. Beleza. Bom, qualquer coisa vocês vão mandando bala aí, mandem as dúvidas aí que eu vou respondendo, tá? Vamos embora. Dando pra torar aí. Olha outra aí, ó. Peguei essa próxima questão, ó. Essa próxima questão. Peguei, sabe de que aula? Foi uma aula sobre intervalo de confiança. Tá? Um assunto lá de estatística e tal. Tinha lá uma equaçãozinha do primeiro grau. Vamos lá resolver? Tava desse jeito lá, só fiz copiar e colar da minha resolução. Né? Tinha lá uma fórmula de intervalo de confiança. Eu apliquei os valores e chegamos nesse negócio daqui. Essa letra grega que é o sigma é o desvio padrão. Né? Desvio padrão. Vai ficar assim, ó, 2 vezes 2, 4. Vezes o desvio padrão que é sigma. A raiz quadrada de 64 é 8. É igual a 2,8. Então, 8 dividido por 4 dá 2. Então, ficamos assim. O desvio padrão sobre 2 é igual a 2,8. O 2 que está dividindo vai para lá o quê? Multiplicando, né? Ou seja, você vai multiplicar os dois lados por 2, né? Vai multiplicar os dois lados por 2, vai cortar aqui, né? E vai ficar 5,6 ali. Então tá aí. O desvio padrão é 2 vezes 2,8. Ou seja, o desvio padrão é 5,6. Olha aí. Peguei de uma aula sobre média. Tá vendo aí? Vamos lá. O lado esquerdo está sendo dividido por 100, né? Então eu já posso pegar o 100 que está dividindo e passar para lá multiplicando. Ou seja, eu vou multiplicar os dois lados da equação por 100. Aí esse 100 vai cortar com esse daqui, né?
e vai ficar aqui 720. Tá? Ou seja, o 100 que está dividindo vai para lá o quê? Multiplicando. Então, no lado direito, vamos ficar com 720. E no lado esquerdo, eu tenho aqui, ó, 10 mais 40 dá 50. Com 150 dá 200. 200 mais 600 dá 800. 8F menos 10F. 8 menos 10 é menos 2. Então, menos 2F. Vamos passar o menos 2F para lá. Vai ficar 2F aqui. E no lado esquerdo, vamos ficar com 800 menos 720. 800 menos 720 dá quanto, hein? Dá 80. 80 igual a 2F. O 2 que está multiplicando vai para lá o quê? Dividindo, né? 80 dividido por 2 dá 40. Então tá aí. F é igual a 40. No caso lá de estatística, era uma questão que eu estava buscando a frequência de alguma coisa. Não importa, tá? A frequência, no caso, era 40. O F é 40. Então, a dificuldade não é a estatística. A estatística é só a primeira linha. É montar aquela equação. Montou a equação é conta de padaria. É matemática fuleira, né? Matemática fundamental mesmo. Beleza? Bom, vamos botar para torar aí. Vamos embora. Olha para aí. Eita pau. Essa daqui peguei numa aula sobre moda. Tá? Era uma aula sobre moda que a gente precisava aplicar a fórmula sobre mediana. Tá? Então a parte de estatística era aqui. Lá na minha aula era uma porrada de conta aí para achar esse X. Mas estatística era aqui. Só a primeira linha. O resto era o quê? Conta de padaria. Tá? Ou seja, resolver equação do primeiro grau. Ok? Pois bem, eu tenho aqui 4.500 mais alguma coisa. Então esse 4.500 que está positivo vai para lá o quê? Negativo. Ou seja, eu vou subtrair 4.500 dos dois lados da equação. É isso que eu vou fazer. Aí vai cortar aqui, né? Então vamos lá. Vou repetir esse negócio, tá? 150 mais x, tudo isso sobre 2, menos 62, tudo isso sobre x. E tudo isso multiplicado por 1.000. E vou pegar agora 5.260 menos 4.500. Que dá quanto, hein? 760. Olha, esse 1.000 que está multiplicando vai para o outro lado o quê, hein? Dividindo, né? Então eu vou copiar esse negócio daqui. 150 mais x sobre 2 menos 62. Tudo isso sobre x é igual a 760 dividido por 1.000, que é 0,76. Olha quem é o denominador, é x. Então o que é que eu deveria fazer, hein? Eu deveria multiplicar os dois lados da equação por x. Ele vai cortar aqui, né? E aí o x passa para lá. Ou seja, o x que está dividindo passa para lá o quê? Multiplicando. Tá? Então vamos ficar assim. Vamos copiar isso daqui. 150 mais x sobre 2 menos 62 é igual a 0,76x. Tá? O que foi que eu ensinei para vocês, hein? Que quando a gente tem frações numa equação do primeiro grau, eu multiplico todo mundo pelo MMC dos denominadores. Como eu só tenho aí o número 2, então eu vou multiplicar todo mundo por 2, certo? Então vamos multiplicar aqui todo mundo por 2. Quando eu multiplicar isso daqui por 2, quando eu multiplicar isso aqui por 2, vai cortar aqui. Tá? Por isso que vai ficar o quê? 150 mais x. Porque todo o 150 mais x está sobre 2. Vai ficar 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 150 mais x é 150 mais x. Menos 62 vezes 2, 124, é igual a 0,76 vezes 2, que dá 1,52x. Tá? Vamos passar esse x para lá. Então aqui vamos ficar com 1,52x menos x é igual a 150 menos 124, que dá 26. Então 26 é igual. Olha, esse x aqui, ele é na verdade o quê?
1x. É isso? Então 1,52 menos 1 é 0,52x. Então quem vai ser o x? Vai ser 26. Esse 0,52 que está multiplicando vem para cá o quê? Dividindo. Então eu preciso dividir 26 por 0,52. E agora, como é que a gente faz essa continha de padaria? Hein? Como é que a gente divide 26 por 0,52? Olha, eu vou ensinar primeiro a maneira prática, tá? O que é que a gente fala no dia a dia. Mas eu vou explicar o porquê dessa regrinha, tá? No dia a dia a gente diz o seguinte, olha, tem duas casas decimais embaixo, então você iguala a quantidade de casas decimais, tá? Coloquei duas casas decimais aqui, e agora você apaga a vírgula, fica 2.600 dividido por 52. Tá? É assim que a gente diz no dia a dia. Tá? Agora, o que foi que aconteceu na realidade? Hein? O que aconteceu foi o seguinte. Veja só, qualquer número, se eu multiplicar por 1, ele não é alterado. Né? Porque 1 é conhecido como elemento neutro da multiplicação, não é isso? Se eu multiplicar qualquer número por 1, o resultado não muda. Não é isso? Pois bem, só que 1 é a mesma coisa que 100 sobre 100. Quanto é 100 dividido por 100? É 1. 100 dividido por 100 é 1. Então, multiplicar por 1 não altera o resultado. E por que eu escolhi multiplicar por 100 sobre 100? Porque quando eu multiplico esse número por 100, né, 0,52 vezes 100 é 52. E 26 vezes 100 é 2.600. Por isso que ficou 2.600 por 52. Só que na prática a gente diz isso, tá? Iguala a quantidade de casas decimais e apaga a vírgula. Mas na verdade o que você está fazendo é multiplicar em cima e baixo por 100. Tá? Bom, então, quanto é, hein? 2.600 por 50. Olha, 260 por 52 é 5. Tá? Vai ficar 50. X é 50. Vou colocar aqui no cantinho. 50. É o valor de x. Tá? Então, x igual a 50 é a resposta aí dessa equação. Aí o cara fala assim, eita pau, olha essa questão de estatística, foi para torar. Foi a equação do primeiro grau, né? A equação do primeiro grau foi grande, mas a estatística foi só a primeira linha. Tá? Foi só a primeira linha, beleza? Bom, outra aí ó, de estatística, essa daqui foi da aula sobre variáveis contínuas. Tá? Foi uma questão, acho que de distribuição uniforme, alguma coisa assim. Bom, tá aí uma equaçãozinha pra gente resolver. Vamos lá? Bom, 4 menos k vezes 1 é 4 menos k. Sobre 20 menos 2k é igual a 1 oitavo. O que foi que a gente estudou, hein? Lembra da terceira propriedade? Aquela propriedade fundamental das proporções? Sempre que você tem uma fração igual a outra, você multiplica cruzado. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Não é isso? Ou o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, como você achar melhor. Então, 20 menos 2k vezes 1. 20 menos 2k vezes 1 é igual a 8 vezes 4 menos k. 4 menos k vezes 8. Qual foi a propriedade que eu utilizei aqui? Propriedade fundamental das proporções. Tá? Bom, 20 vezes 1 é 20. 2k vezes 1 é 2k. É igual a 4 vezes 8, 32. K vezes 8 é 8k. Vamos lá. Menos 8 vem para cá o quê? Mais 8. E o 20 vai para lá. Menos 20. Então 6k é igual a 12. 12 dividido por 6 é 2. Então k é 2. Então, de novo, estatística é só essa primeira linha. O resto da resolução não é estatística. É matemática básica. Tá? Então, às vezes, a resolução pode ficar difícil, tal. Mas não é a dificuldade, não é aquela outra matéria. Talvez a sua dificuldade seja, né, essa parte mais básica da matemática. Tá? Olha essa daí. Eita pau, essa daqui foi de uma aula de intervalo de confiança. O cara olha para cá, eita pau. Essa questão de estatística aí foi para arrombar tudo, né? Mas não, a questão é fácil, tá? Então o que é que nós temos aí? No lado esquerdo nós temos 29 menos 20,98, tá? 21,29 menos 20,98, que dá 0,31. Então lado esquerdo aqui,
0,31. Tá? Aí o que é que eu tenho? 2,58 vezes sigma. Esse sigma lá, na questão lá, era o desvio padrão. Né? Sobre, quanto é a raiz de 64? 8. Menos 1,96 vezes sigma. Quanto é a raiz de 64? 8. O que é que a gente faz numa equação que tem fração, hein? A gente multiplica todo mundo pelo MMC dos denominadores. Como os denominadores são iguais a 8, vou multiplicar todo mundo por 8. Então vai ficar 0,31. 0,31, tá? Vezes 8. Tá? Que é 2,48. E agora, divide e multiplica, né? 8 dividido por 8 dá 1. Vezes isso, 2,58 sigma. Menos 8 dividido por 8 dá 1. Vezes 1,96. Está aí. Guilherme, eu não podia ter operado com as frações, não? Pode. Repete o denominador e subtrai aqui os numeradores. Pode também. Depois, no final, o 8 que estaria dividindo iria para lá multiplicando. Não tem problema nenhum. Se você quiser fazer, ó, 0,31. Em cima, 2,58 sigma. Menos 1,96 sigma. Tudo isso sobre 8. Aí o 8 que está dividindo vem para cá multiplicando. Dá no mesmo. Beleza? Bom, 2,58 menos 1,96 dá 0,62. Tá? Pois bem, agora a gente tem que só fazer uma divisãozinha aí, né? 2,48 por 0,62. A quantidade de casas decimais é a mesma. Então é só apagar a vírgula. 248 dividido por 62, que dá 4. Na verdade, o que é que você está fazendo? Não existe esse negócio de apagar a vírgula. Isso não é regra matemática, não. A gente fala, a gente até ensina, né, na prática, mas o que é que está acontecendo na realidade, hein? Quando você tem 2,48 por 0,62, você está multiplicando em cima e embaixo por 100. Porque o que é 100 dividido por 100? 100 dividido por 100 é 1. E multiplicar por 1 não altera a sua fração. Né? Multiplicar por 1 não altera nada. Então você multiplicou em cima por 100 e multiplicou embaixo por 100, ou seja, apagou a vírgula. Tá? Então tá aí. Né? O sigma, que nessa questão aí era o desvio padrão, é igual a 4. Show de bola? Olha a outra questão aí. Vamos embora. O 5 que está dividindo vai para lá o quê? Multiplicando, né? Então vamos lá fazer 34,6 vezes 5. 5 vezes 6 dá 30, vão 3. 5 vezes 4, 20 mais 3 dá 23, vão 2. 5 vezes 3, 15 mais 2, 17. Então dá 173, porque tem uma casa decimal, né? Então uma casa decimal aqui. Então vamos lá, vamos repetir aqui. 44. Se você quisesse, claro, né, com a prática, você já ia operando aqui, tá? Só vou ficar mais didático para você que está começando, tá? Então 44 mais x mais 12, pode até tirar esses parênteses, né? Irrelevante. Mais 32 mais x mais 25 é igual a 173. Bom, eu tenho aqui x mais x, que é 2x. 44 mais 12 dá 56. Tá? 56 mais 32, eu fiz 44, mais 12 deu 56. 56 mais 32 dá 88. 88 mais 25 dá 113. É igual a 173. Ok? Bom, e aí vai ficar 173 menos 113, dá quanto, hein? 60. E 60 dividido por 2 dá 30. Aí. Ok? Olha mais um aí. Essa daí eu acho que eu peguei de uma aula de matemática financeira. Olha, tem duas maneiras para resolver essa equação. Se você quiser, pode transformar em número decimal. Porque o que é dividir por 10? 1/10 é 0,1. Então, se você quiser, pode fazer com o número decimal 0,1c. Mais, quanto é 9 dividido por 100? 0,09c. É igual a 1425. Pode fazer assim, não tem problema. Ou se você não gosta de números decimais,
faz o que a gente já vinha fazendo. Calcula o MMC entre 10 e 100, né? Que é 100, né? Posso fazer aqui por 10 direto, dá 1 e 10. E por 10 de novo, dá 1 e 1. É 100 o MMC, ou seja, eu vou multiplicar todo mundo por 100. Tá? Então como é que vai ficar aí se eu multiplicar todo mundo por 100? Divide e multiplica, não é assim que a gente faz? 100 dividido por 10 dá 10. Vezes C, 10C. Porque, na verdade, o que você está fazendo é... Estou multiplicando todo mundo por 100. Né? Então, 100 dividido por 10 dá 10. Vezes C, 10C. Mais 100 dividido por 100 dá 1. Vezes 9, 9C. É igual 1425 vezes 100. É só acrescentar 2 zeros. Então, 19C é igual a 142.500. E vamos lá agora dividir. Né? 142.500 por 19. Pelo amor de Deus, né, você tem que abolir calculadora da sua vida. Tá? Você até pode saber fazer as contas e tal, mas na hora lá das suas provas você tem que ter agilidade, tem que fazer rápido. Se você ficar lá viciado na calculadora, você vai se lascar, viu? Então deixa a calculadora de lado, ok? Bom, vamos lá. 142 por 19. Olha, 6 vezes 19... Não, vai dar 7. Né? Porque 7 vezes 9 dá 63. Vão 6. Dá 133. 142 menos 133 dá 9. Desce o 5. 95 por 19 dá 5. 5 vezes 19 é 95. Então o resto é 0. Tem mais 2 zeros aqui. Então dá 7.500. Então esse C é 7.500. Era alguma questão lá de matemática financeira. Provavelmente era o capital. O capital era R$ 7.500. Tá? Então, né, tinha lá uma equação do primeiro grau no meio de um problema de matemática financeira. Né? Olha aí, peguei uma outra questão. Essa aí tá com cara de ser uma questão de média, né? Porque eu estou somando 5 valores e dividindo por 5. Né? Então, provavelmente era uma questãozinha de média. Tá? Como é que a gente vai fazer? O 5 que está dividindo vai para lá o quê, hein? Multiplicando, né? Então, quanto é 76 vezes 5? 380, né? Porque 5 vezes 6 é 30, vão 3. 5 vezes 7, 35, mais 3, 380. Então, do lado direito, vai ficar 380. Eu vou repetir isso. Eu poderia já operar, né? Mas eu vou lá repetir, tá? 60 mais 80 mais 90 mais 7x sobre 8 mais x. Bom, é claro que eu não vou multiplicar por 8 agora, porque não tem necessidade de eu multiplicar cada um desses números por 8. O que é que eu vou fazer? Eu vou somar primeiro. Né? 60 mais 80, 140, mais 90 dá 230. Então esse 230 vai para o outro lado menos 230. Então vai ficar 7x sobre 8 mais x. É igual, o que é que vai ficar lá do outro lado, hein? 380 menos 230, que dá 150. Agora sim. O que é que a gente faz quando a gente tem uma fraçãozinha? Multiplicamos todo mundo pelo MMC dos denominadores. Como o único denominador aqui é 8, eu vou multiplicar todo mundo por 8. Então vai ficar assim, ó. 8 dividido por 8 dá 1, vezes 7, 7x. Mais 8 vezes x, 8x. E como eu já disse, não multiplica. Deixa indicado aqui. Por quê? Porque provavelmente vai cortar. Tá? Vai ficar assim, ó. Vou apagar aqui. 7 mais 8, 15x. É igual a 150 vezes 8. O 15 que está multiplicando vai para lá dividindo. Aí, o que é que a gente tem? 150 por 15 dá 10. E 10 vezes 8 é 80. Então, o nosso x aqui é 80. Ok? Não se preocupe não que eu vou disponibilizar esses slides aí para vocês com as minhas anotações. Ok? Olha mais um aí. Vamos embora, vamos treinar. Treinar muito, tá? Olha só. Vamos eliminar logo esses parênteses, né? A mais 5 vezes isso vai dar 5A sobre 8. Menos 5 vezes 100 mil dá 500 mil. É igual
a 4.700.000. Bom, esse menos 500.000 vai para lá o quê? Mais. Então aqui vamos ficar com A mais 5A sobre 8 é igual 4.700.000 mais 500.000 vai dar 5.200.000. O que é que a gente faz quando a gente tem uma fraçãozinha? Vamos multiplicar todos os termos por 8. Então vai ficar 8 vezes A, 8A. Mais, vai cortar aqui, né? 8 dividido por 8 dá 1, vezes 5, 5A. É igual. De novo, não multiplica. Provavelmente vai cortar alguma coisa, tá? 5.200.000 vezes 8. Porque aqui ficou 13A. E o 13 que está multiplicando vai para lá dividindo. Então o A vai ser 5.200.000. Tudo isso vezes 8. E tudo isso dividido por 13. E de fato, 52 dividido por 13 é 4. Então vai ficar 400.000. Tá? Vai ficar 400.000 vezes 8. Que dá 3.200.000. Ok? Então, vou colocar aqui de novo. Tá? Então, quando você divide 52 por 13, dá 4, né? E você tem mais 5 zeros. Então fica 400.000 vezes 8, que é 3.200.000. Ok? Olha mais um aí, vamos embora. O que é que nós temos aí? Olha, primeiro passo é eliminar esses parênteses. Eita, eliminar esses parênteses aí, né? Então vai ficar 2b sobre 3 menos 40 é igual 3 quartos vezes b, olha, 3b sobre 4, menos 3 quartos vezes 120. Tá? Então vamos ficar aqui, 2b sobre 3, 2b sobre 3. O 3b sobre 4 vem para cá, menos 3b sobre 4. Né? Isso veio para cá. O menos 40 vai para lá. Então, menos 40 vai para lá, mais 40. Menos, aí vamos lá, olha só. 120 dividido por 4 dá 30. Vezes 3 dá 90. Então, menos 90. Então temos aqui 2b sobre 3 menos 3b sobre 4 é igual a menos 50. O que é que a gente tem que fazer quando a gente se depara com essas frações? Calcular o MMC. Então vou calcular aqui o MMC entre 3 e 4. 3 é um número primo, né? Então eu posso dividir aqui por 3. Vai dar 1, aqui dá 4. Só tem um 4 mesmo, então 4. 3 vezes 4, 12. Ou seja, nós vamos multiplicar todo mundo por 12. Como é que você elimina? Veja só, você deveria fazer, né? 2b sobre 3 vezes 12, né? 12 dividido por 3 dá 4, vezes 2, 8. Então, para você não ficar escrevendo isso todas as vezes, a gente já faz o procedimento direto. Divide e multiplica. É isso? Por que isso? Porque vai ficar assim. Você corta primeiro, dividindo. E o que sobra, você multiplica pelo 2. Né? O resultado se multiplica por 2. Então, 12 dividido por 3 dá 4. Vezes 2 vai dar 8b. Menos 12 dividido por 4 dá 3. Vezes 3, 9b. É igual a menos 50 vezes 12 é 600. 8b menos 9b dá menos 1b. Igual a menos 600. Eu falei, né? Quando fica menos dos dois lados, né? Você simplesmente coloca b igual a 600. Mas por que isso, hein? Porque é como se você estivesse multiplicando os dois lados da equação por menos 1. Né? Então, menos vezes menos vai dar mais e menos vezes menos vai dar mais. Então, b é igual a 600. Ok? Pois bem, pessoal, encerramos aqui essa nossa primeira aula sobre equação do primeiro grau. Nas próximas aulas, nós vamos treinar como interpretar os problemas para montar a equação para depois resolver. Beleza?
Ficamos por aqui, um forte abraço e até a próxima.